Bom, pessoal, hoje eu vou estar fazendo alguns testes aqui. Na verdade, eu já fiz os testes, né? Para quem tem curiosidade, como que é você alterar volume e sintonia de uma caixa? Eu tinha uns restos de madeira velhos aqui em casa, um compensado, inclusive muito bom, mais de 20 anos de idade esse compensado aqui. Dava até dó de jogar fora, eu resolvi fazer uma caixinha para teste aqui para me ter, que eu estava precisando também. Então eu fiz uma caixinha com 90 litros brutos, tá? Aqui a gente tem um Snake SLX 815, que já saiu de linha há um bom tempo, porém me acompanha aí durante os anos. Fiz 3 dutos de 4 polegadas bem justos, né? Para mim poder trocar os dutos aqui. A gente tem dutos de 5, 10 e 15 centímetros para o teste, tá? Foi o que eu consegui aqui, para não ter que comprar. Ali a gente tem os galões. Pessoal, eu fiquei com preguiça de pegar terra. O ideal era ter enchido esses galões com terra, né? Mas só que eu enchi com água mesmo, por causa da preguiça. No teste vocês vão ver que funcionou bem. Deu pra ver bem a diferença, né? Que eu coloco eles dentro da caixa e vou reduzindo o volume. Cada um tem cerca de 5 litros e alguma coisa. Aqui a gente está vendo uma machine, uma caixinha para média alta aqui, que eu também fiz ela. Depois eu vou postar um review dessa caixinha, depois dela acabada já com tela. Aqui a gente tem a machine 4.0 para amplificar, um PX que eu usei para fazer uns testes depois, né? Mas que não vem ao caso desse. Aqui tinha uma placa de áudio, meu notebook, porém eu já levei lá para dentro. Lá a gente vai ver os testes que eu realizei aqui. Bom, galera, agora eu vou estar fazendo a análise dos gráficos aqui que eu printei, tá? Eu não filmei tudo para o vídeo não ficar tão longo. Comentar gráfico por gráfico aí ia ficar bem chato. Então vou tentar ser bem objetivo, tá? Aqui tá as medições. Eu comecei a fazer as medições com 1 metro, porém depois com 2 metros. Depois eu mudei e comecei a fazer com as medições a 1 metro, tá? Para o gráfico ficar mais realçado aqui para vocês poderem ver bastante diferença. Mas com o de 2 metros também daria a mesma diferença, tá? Porém o de 1 metro fica mais bonitinho, dá para vocês observarem melhor. Eu vou soltar aqui agora o gráfico roxo aqui, com a caixa de 90 litros brutos, tá? Sem desconto, não adicionei nenhum galão dentro dela nessas 4 primeiras medições. Então, o primeiro com 15 centímetros de duto, o laranja com 10, o verde com 5 e o musgo aqui com 100 duto, no caso, só a espessura da madeira. Então, galera, a gente pode acompanhar aqui, ó. Eu vou colocar a diferença entre o primeiro com 15 centímetros, a gente observa um gráfico bem plano, tá? Com 90 litros brutos, um gráfico bem plano, pegando aqui de 125 até meados de 70 Hz ali, sem nenhuma diferença de SPL, muito pouca, tá? Pouquíssima variação, ou seja, é uma caixa mais musical, digamos que ela toca mais tipos de graves com o mesmo nível de SPL, mais tipos de música, né? Sem aquela diferença de SPL, ela é mais homogênea. Aqui, aí a gente pega a outra caixa que é inversa, né, que é o sem duto, né? Quando a gente diminui o duto, tá, gente? A gente está subindo a sintonia da caixa, só para poder deixar frisado isso aí. Então a gente vê aqui, galera, quase mais de 3 dBs aqui, praticamente 3 dBs de ganho na faixa de 80 Hz aqui, continua até... Ela está bem superior, elas igualam aqui em 130 Hz. Mas de 65 até 120 Hz a gente vê que a caixa com sintonia mais alta é superior. Porém, ela não é uma caixa tão musical, galera. A gente consegue perceber, quando a gente vai trocando os estilos de música, que alguns estilos vão tocar mais que os outros. Então, quando a gente faz uma caixa com sintonia mais alta, a gente leva mais em consideração o desempenho do que a própria musicalidade. Então isso aí vai do que você quer e do que você pretende com o som. Você pode ir alterando sintonia e volume, né? Aqui eu vou dar outro exemplo, vou fechar esses gráficos aqui.
esse gráfico de baixo, eu já adicionei 2 galões de 5 litros dentro da caixa, ou seja, eu reduzi 10 litros. Dá para ver que o gráfico deu uma mudada, tá? O primeiro, mesma coisa, o primeiro aqui, o vermelhinho com 15 centímetros. A gente consegue ver um gráfico mais plano, tá? Quando eu reduzir, galera, o volume, eu vou mostrar aqui mais para frente, vocês vão conseguir entender. Mas então, nesse conjunto de gráficos aqui, com 10 litros a menos, a gente consegue perceber a mesma diferença. Ó. A caixa sem duto, a gente conseguiu, olha o pico onde é que tá. Lá na casa dos 90 Hz, né? O maior SPL aqui que a gente encontra. E já a caixa com 15 centímetros, que é o vermelhinho, a gente vê uma caixa bem mais plana, né? Uma caixa mais homogênea. Porém, a gente tem que saber escolher, galera. Não é uma caixa mais homogênea, às vezes não te agrade, às vezes você queria uma caixa mais picuda. Então a gente tem que saber aí dosar aí no volume e nos dutos, né? E principalmente saber o tipo de alto-falante que você vai usar, né? Os parâmetros para a gente poder estar simulando. Aqui eu vou fechar esses aqui. E vou abrir aqui, pessoal, da caixa com 3 galões de 5 litros dentro. A gente pode perceber aqui, a gente, né, não está poluído de gráfico, só está com 2 gráficos, a gente consegue perceber a maior diferença. Olha, a caixa com 15 centímetros de dutos, como ela é bem mais planinha, mais homogênea, ficou até meio sem sal aqui, né, digamos assim. E a caixa sem duto, ela está com um pico bem maior, bem mais agressiva. Aqui eu vou exemplificar aqui, galera. Eu vou abrir aqui um gráfico sem duto, né? Sem os dutos da caixa com 2 galões dentro, que é esse azul. E vou abrir o sem duto com a caixa sem galões, né? Sem descontos, né? Com 90 litros brutos. Então, galera, a gente consegue perceber que uma caixa de maior volume, ela consegue descer mais consideravelmente. A gente vê que puxou a pegada aqui para 70 e por aí vai. A gente vê que essa na região mais baixa aqui ela é bem superior à caixa menor. Porém, uma caixa um pouco maior ela faz com que o falante excursione mais de maneira geral, né? Uma caixa menor tende a segurar um pouco mais o cone do falante aí. Mas também, galera, a sintonia vai influenciar bem, tá? A sintonia vai influenciar bem na caixa aí, né? Na excursão do falante. Então é sempre bom a gente está sabendo escolher os projetos bem aí para depois não passar raiva. Aqui também, pessoal, a gente pode observar que a caixa de menor volume aqui, mantendo os dutos, né? No caso, a mesma configuração de dutos, sem alongamento, só na madeira. A gente pode conferir aqui que com a fase aqui em cima, a gente pode ver que o gráfico em azul está um pouquinho mais à direita, caracterizando aí uma sintonia mais alta do que a de cor musgo aqui, né, que tem maior volume, tá? Só para lembrar vocês aí. E pessoal, eu planejo também sempre estar fazendo esses testes aí para vocês, até o aprendizado de todo mundo, né, até o meu mesmo, para comprovar aí a teoria com a prática. Eu vou estar cortando mais algumas madeiras, uns restos de madeira, pessoal, e vou fazer um túnel para aquela caixa, né? Como a gente vê nas Euclides, porém eu não vou usar o duto triângulo, vou usar o duto redondo, que a gente consegue aí um efeito similar, né? O mesmo princípio, porém só muda mesmo o formato do duto. Eu vou tentar conseguir alguns canos longos para a gente tentar imitar aí o formato da caixa Euclides e também fazer algumas variações de tamanho de túnel, para a gente estar fazendo os testes. E eu vou estar postando aí para vocês tudo direitinho. Beleza? Um abraço.